João capítulo 1. Quero meditar com vocês do versículo 1 ao versículo 5. Nós vamos falar hoje de algo bem interessante. João capítulo 1, versículo 1 ao 5. Está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O tema de hoje é sobre Jesus como 100% homem e Jesus como 100% Deus. Podemos dizer que todo esse capítulo vai resumir quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Salvador. O tema geral que nós iremos abordar aqui juntamente com vocês sobre o livro de João, hoje é o primeiro dia, vamos falar sobre graça. Nós vamos aqui discipular conforme o caráter de Cristo, falando para vocês sobre graça, a importância, ter o entendimento do que é graça. Muitas pessoas, quando eu comecei a meditar e estudar, eu falei, meu Deus, até eu já ministrei o livro de João. E muitas pessoas já falou algo do livro de João. Mas quando a gente começa a mergulhar de uma maneira diferente, a gente começa a entender sobre esse livro o quê? Sobre graça, sobre o nosso Senhor, sobre o nosso Salvador. Então, esse evangelho de João aqui, nós podemos dizer que é o pináculo, ou seja, é o ponto mais alto da revelação bíblica. Por quê? Imagine o Senhor, imagine Deus. A Bíblia está dizendo que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Imagine esse Criador, imagine o Todo-Poderoso Salvador, deixou toda a sua glória, toda a sua majestade para habitar no meio de nós. Nós pecadores, nós que precisamos da sua graça. Então é um livro, podemos dizer, diz os historiadores, que é o livro mais lido das Escrituras. Porque ele fala do Salvador de uma maneira tão especial, que nós passamos batido na leitura do livro de João. Muitas pessoas já leram, e não viajaram, não entraram profundamente como esse Salvador. Como pode o Salvador habitar no meio de nós pecadores? Como pode esse homem então estudar esse livro, entrar no quê? No santos dos santos, além do véu, e contemplar o quê? A glória do Filho de Deus. Como pode? Como pode eu, como um homem pecador, olhar para esse livro, meditar nesse livro e ver um Salvador que antes da criação de todas as coisas, ele estava com Deus? Antes de tudo, antes de ser formado qualquer coisa, criado qualquer coisa, ele estava com o Pai. Esse Salvador que se vestiu de pele como nós, para habitar no meio de nós, para sofrer, para chorar como nós choramos, e nós entender sobre a sua graça. Para nós compreender a graça dele, então o propósito de João que foi deixar claro que Jesus é o Filho de Deus. Esse foi o propósito de João, e levar também a todas as pessoas a uma confiança inabalável nesse Salvador que morreu por todos nós. Então nós precisamos o quê? Tirar. Porque quando eu começo a meditar nesse livro, nós precisamos de uma maneira tirar a sandália dos nossos pés, o território no qual nós vamos caminhar, a cada dia, a cada momento, a cada leitura, observar o que Jesus, o Salvador, realizou através desse livro, onde nós iremos falar sobre graça.
Imagina. Ele olha para um religioso, Nicodemos, graça. Ele olha para uma prostituta, graça. Como pode um Salvador desse? Como pode? Então, a cada momento, a cada capítulo, a cada texto que nós iremos meditar, nós vamos olhar, meditar. Como pode um homem abrir mão de tudo e ser o meu fiador? Como pode? Como pode ele ser meu fiador? Como pode ele morrer por mim? Como pode quando eu acordei hoje, abri os meus olhos, coloquei o pé no chão, eu já pensei, pequei contra o meu Deus. Só de abrir os olhos, só de colocar os pés no chão, eu já falei, meu Deus, é muita graça. É graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o Evangelho de João, nós vamos entender. Nós vamos compreender esse amor. Mateus, ele apresenta Jesus Cristo como rei. Se nós observar Marcos, ele apresenta Jesus como servo. Lucas, ele apresenta Jesus como filho do homem. E João apresenta Jesus como filho de Deus. Como pode? Como pode um amor tão grande por cada um de nós? Como pode um homem nos amar, não nos abandonar de maneira nenhuma? Então, quando o verbo divino que se fez carne, o Criador do universo, o revelador do Pai, o Salvador do mundo, por meio de quem nós recebemos pela fé e pela vida eterna. Como pode? Como pode nós compreender isso? Como pode nós entender essa revelação? Jesus, ele emprega a gloriosa expressão, eu sou. Se você observar nesse livro de João, por várias passagens, ele se revela, eu sou, a mesma revelação por Deus a Moisés e também lá para Abraão. Se nós observarmos, ele chega a dizer, eu sou o pão da vida, lá em João capítulo 6, ele fala que eu sou a luz do mundo, lá em João capítulo 8, eu sou a porta das ovelhas, lá no capítulo 10, eu sou o bom pastor, também no capítulo 10, eu sou a ressurreição e a vida, no capítulo 11, eu sou o caminho, a verdade, a vida, no capítulo 14, eu sou a videira verdadeira, no capítulo 15, como pode? Como pode esse Salvador se manifestar em carne antes da criação de todas as coisas, a qual no Antigo Testamento ele falava, eu sou, agora se manifesta olhando e dizendo no livro de João, eu sou a verdade, eu sou o caminho, esse é o nosso Senhor. E porque eu sou está no Evangelho de João? Por quê? É a pergunta. Por que se encontra tanto o eu sou? João é o último evangelho a ser escrito. Era o último evangelho a ser escrito e enfatiza o quê? A divindade do nosso Senhor. Ele escreveu para nos fortalecer a nossa fé cristã e conclamar os descrentes a se voltarem para a fé em Cristo Jesus. E o apóstolo afirma claramente o seu propósito lá no capítulo 20, versículo 31, ele fala, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Esse é o nosso Salvador. Esse é o nosso Senhor. O que eu sou, o Evangelho de João, Cristo declara ser Ele mesmo o grande eu sou. Ele diz lá em João capítulo 8, Jesus afirma que diz que Ele é a verdade. E apoia isto declarando que está dizendo o que eu viu e foi também ensinado pelo Pai. Imagine. Como podemos observar, como pode eu sou, ele conclui o seu argumento usando a expressão que eu sou. Como pode? Eu comecei a meditar, eu falei, eu não acredito de meditar num livro desse. Como pode eu, como um pregador, tantas vezes subir no púlpito para ministrar e não ter esse olhar profundo, diferente desse Senhor
desse Salvador. Quantos de nós já passamos batido quando Jesus mesmo disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Como pode? É muito amor, é muita graça. Os judeus perceberam que isto era uma reivindicação de divindade, particularmente porque ele estava retornando ao eu sou, lá de Êxodo capítulo 3, versículo 14, e foi por isso que eles pegaram em pedras para matar o nosso Salvador. Esse foi o nosso Senhor. E por que essa declaração de Jesus são importantes? Por quê? Por que essa declaração de Cristo é importante? Porque Jesus, ele não estava apenas exercitando uma conversa interna positiva, como tu fez essas declarações ousadas, não. Ele estava deixando os judeus do primeiro século, que estava familiarizado com a definição de Deus a si próprio. Imagina, é muita graça. Quando eu observo as Escrituras, quando eu vejo a palavra do Senhor, quando eu vejo a graça de Cristo, faz com que eu seja ainda mais fiel. A graça faz eu me aproximar mais ainda do meu Deus, mais ainda do meu Cristo. Jesus, ele cumpriu, igreja, e confirmou inúmeras profecias do Antigo Testamento sobre si mesmo por meio dessas declarações. Começa a meditar, volte para o Antigo Testamento, começa a fazer essa leitura. Também é importante considerar que ele sabia quem ele era, ele sabia. Está dizendo aqui, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Como pode? Como pode uma pessoa deixar tudo para vir sofrer no nosso lugar? Como pode? Será que você consegue observar isso? Será que você consegue ver o que Cristo realizou? Ele não pode ser minimizado apenas como nossa passagem para o céu, mas ele deve ser visto como o nosso sustento diário, a nossa direção, o nosso protetor, o nosso Salvador sacrificial, a nossa vitória sobre a morte, o nosso acesso ao Pai e a vida eterna, e nossa vitalidade e força. Nós não podemos olhar Cristo apenas como levando nós para a mansão, não. Nós precisamos olhar Cristo muito mais além do que isso. Ele é a nossa direção, Ele é o nosso sustento, Ele, irmãos, é o nosso protetor diário. Ele habitou dentro de mim, dentro de você. Ele mesmo disse, eu estou indo para o Pai, mas deixarei com vocês o Espírito Santo, o Consolador. Imagina, é muito amor para com nós. Eu fico observando nas Escrituras como pode o povo judeu o rejeita, e mesmo assim ele ama esse povo. Nós rejeitamos ele, mesmo assim ele continua nos amando. Ele não desiste de nós por nada. É graça, é favor, irmãos, a todos nós. Então você conhece Jesus não apenas como um grande mestre, não apenas como um milagreiro, não apenas como seu Salvador, mas como o grande eu sou, que se tornou sustento, luz, esperança, salvação e força para todos nós. Esse é o nosso Senhor. Eu fico observando os louvores que nós cantamos. Às vezes nós cantamos e passa tudo batido. As pregação, às vezes, tudo isso nós precisamos entender que isso é graça. Já imaginou? Um favor que Ele nos faz? Um favor de substituir. O Evangelho de João é como uma águia. Ela atinge os cumes mais altos da revelação bíblica. Ela vai nos ares, nos lugares mais altos, assim vive a águia. Então mostra com eloquência singular como superior torna-se imanente, ou seja, permanente, como o infinito entra nos limites do finito, como o eterno invade o tempo, e como o nosso Deus veste pele humana para habitar em nós. Consegue enxergar isso? Como pode Deus falar assim, eu vou me vestir de pele humana. Eu vou descer lá.
Eu estou vendo fulano, eu estou vendo, olha, lá o pai e o filho já sabia da queda do homem, já sabia que Adão e Eva iria cair. Lá já estava o pai e o filho planejando toda a situação. Imagina. Antes da criação, antes de todas as coisas, vamos agora então tirar as sandálias dos nossos pés e pisar em um terreno santo. Isso é espiritualmente dizendo, igreja. Quando eu vi um dia, eu acho que me chamou a atenção, o povo muçulmano, povo muçulmano, depende como você quer dizer, observa os templos deles. Quando você entra dentro do templo de um povo muçulmano, eles tiram os calçados, materialmente. Eles tiram os calçados e eles sabem que aquele lugar é lugar santo. E quando eles entram naquele lugar, eles sabem que aquele lugar foi consagrado a Deus. Eles não entram. Isso me chamou a atenção, porque daí me leva na minha infância. Ainda a gente se depara em muitas casas por aí, nesse século que nós estamos vivendo. Mas eu me lembro que toda vez que eu chegava à minha casa, mamãe falava: tira o calçado. Não pode entrar com o calçado. Como que era na casa de vocês? Ou ainda é? Tire o calçado. Por quê? Porque é um lugar que a mamãe limpou, é um lugar que está tudo organizado, tudo limpo. E ela não quer que... Aqui a terra aqui é diferente. Lá no Paraná, aquela terra vermelha, quando, meu Deus, o barro, quando se entrar na casa, mamãe vai lá dentro, puxa a orelha e leva lá fora. Ó, faça favor, tira o sapato. Imagina. Aí eu fico imaginando esse povo muçulmano, que quando eles vão adorar o Deus deles lá, o Deus de Alá, que eles sempre estão lá buscando, eles colocam um tapete, um lugar, é coisa mais linda. Ei, não entra de qualquer jeito. Não se pode entrar de qualquer jeito. Quando eles entram com referência, eles entram com temor, eu fico imaginando, olhando isso espiritualmente, olhando para as nossas igrejas, olhando para nós hoje, como que a gente vai cultuar, como que a gente chega na casa do Senhor para prestar um culto de adoração a Deus, ter uma referência para esse que está dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e ele veio e habitou no meio do povo, um povo pecador. Ele não tinha pecado, mas mesmo assim ele falou: eu vou lá, eu preciso sentir a dor daquele povo, eu preciso também saber como que aquele povo geme, eu vou gemer por eles, eu vou sofrer. Ei, é muito amor para conosco, é muito amor. Se você entrou nesse lugar que está consagrado a Deus, como você se comporta na presença de Deus, que reverência que nós temos diante da palavra, porque a autoridade do homem, a autoridade de uma pessoa não está no seu microfone, não está no seu barulho, não está no seu pula-pula, não está na sua gritaria. A autoridade de um homem é quando ele prega aquilo que está na palavra de Deus. Isso é autoridade. Autoridade não é eu gritar. Autoridade não é, não. Autoridade, se você quer unção na sua vida, pregue apenas a palavra do Senhor, pregue as escrituras do nosso Deus. Então o Islã, eles têm esse ritual, quando eles entram no templo. Irmãos, se você puder um dia, vai ver para você ver, meu Deus, é loucura. E nós que dizemos de um Salvador, nós que falamos, porque o Deus deles é o Deus de Alá. E o nosso Deus, quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Senhor? Então quando nós vamos abrir as cortinas da eternidade, receber a mais audaciosa revelação da pessoa e da obra do Verbo divino, Jesus de Nazaré. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Salvador. João é o vestíbulo, ou seja, é a porta principal para o restante do quarto evangelho, pois ele resume a forma como o Verbo.
O verbo, se você observar, ele fala no versículo 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ele habita no meio do povo. Ele habitou no meio de nós, meus irmãos. João, meus irmãos, fala que ele é o verbo que estava junto com Deus lá no princípio. Ele entrou na esfera do tempo, da história, da tangibilidade. Em outras palavras, ele dizendo, como filho de Deus, ele foi enviado ao mundo para tornar-se o Jesus da história, de forma que a glória e a graça de Deus pudessem ser manifestadas de modo tão singular e perfeito, tão perfeito. Jesus é perfeito. O nosso Senhor é perfeito. O restante do livro não é nada mais que a ampliação desse tempo. Do que? Graça. Cada palavra. Lembra de Pedrão? Não vamos chegar lá na frente. Senhor, todos vão errar contra o Senhor. Eu não vou. Pedro. Graça. Vamos chegar lá ainda. A mulher adúltera. Olha, se você desse essa água, você jamais teria sede. Graça. Nicodemos, imagine Nicodemos, Senhor, como faz para mim eu sei que o Senhor é Deus, como faz para mim viver, ter a vida eterna? Ei, Nicodemos, quanta gente na igreja como Nicodemos, que prega a palavra do Senhor, que toma a ceia do Senhor, que está na presença, mas tem o olhar de Nicodemos. Mas a graça de Deus veio na vida de Nicodemos. Graça. Esse evangelho de João, ele abre a cortina para todos nós, e nós a cada dia que vamos estudar esse livro, nós vamos observar a graça do Senhor a todos nós. Então João, ele não começa com a genealogia de Jesus como Mateus e Lucas. Se nós observar Mateus e Lucas, começa falando o quê? Sobre a genealogia. E o propósito aqui de João era o quê? Era apresentar Jesus. Como? Apresentar ele como Deus. Ele não tem árvore genealógica. O verbo, ele é eterno, como está dizendo no versículo 1, que no princípio era o verbo. Meu Deus, é muito amor. É muito amor ao referir-se ao Logos, ou seja, a razão ou o princípio que era verbo. João recua aos refolhos secretos da eternidade antes do princípio de todas as coisas. João, ele começa, se nós observar a exposição de João, ele começa a expor a Cristo antes de todas as coisas. Antes de tudo, se nós observar, ele diz lá no versículo 1 de Gênesis capítulo 1, ele está expondo, ele fala que quando tudo começou, o verbo já existia. Se nós observar neste versículo, já estava dizendo que o verbo já existia, ele já existia antes que a matéria fosse criada, e antes que o tempo começasse, ou seja, ele é antes do tempo, ele é o Pai da eternidade. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador. Na eternidade passada, antes do começo de todas as coisas, sobre espaço, sobre tempo, sobre matéria, lá no princípio, antes do início de tudo, o verbo já existia lá no eterno e em infinito presente. Já imaginou esse Senhor? Ele não veio depois que foi assim, haja luz, aí veio Jesus e foi criado, não. Antes de vir, haja luz, ele já estava com o Pai. Ele já estava com o Senhor. Antes da criação, o verbo de Deus era a sua autoexpressão ativa, a revelação de si mesmo para uma humanidade, através do qual uma pessoa não só recebeu a verdade a respeito de Deus, mas ele se encontra com Deus face a face. Como pode o Pai e o Filho, duas pessoas diferentes, com o mesmo propósito,
com a mesma comunhão, com a mesma intimidade, e é isso que ele nos ensina, que eu e você venha ter comunhão. O próprio Pai, o próprio Filho, foi submisso ao Pai, morrendo no nosso lugar, sendo nosso fiador. Assim Deus, assim é o desejo do coração de Deus, que nós venhamos ter o mesmo propósito, a mesma comunhão, o mesmo objetivo, irmãos. Isso é a vontade do nosso Senhor. Essa é a vontade do nosso Deus. Jesus, o Logos, ele existia antes da criação. Lá em João capítulo 17, versículo 5, a Bíblia diz: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Meu Deus, eu comecei a meditar e meu coração ardia de ver esse texto sobre graça, sobre o nosso Senhor. O Logos não era um ser criado, como ensinou Ário ou herético do século IV, e como ensina também hoje algumas igrejas, algumas denominações, que eu não vou citar o nome aqui, também ensina que Jesus, ele foi um ser criado. Não, a Bíblia está dizendo, a palavra do Senhor está dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Pode observar, Verbo aí está com letra maiúscula, não está com letra minúscula. Verbo, em outra versão está escrito: antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia, ele estava com Deus e ele era Deus. Ele é a palavra, ele é as escrituras, meus irmãos. O Verbo é uma pessoa igual ao Pai em essência, mas distinto em natureza. Se nós observar no versículo 1 e o versículo 2, na parte B, está dizendo também, ele estava no princípio com Deus. Se nós observar, são duas pessoas distintas, duas pessoas que podemos dizer que eram diferentes, mas tinham a mesma atitude, e o Verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus. Então Deus Pai e o Verbo, embora sejam duas pessoas, eles estavam unidos. Então o Verbo e Deus Pai, eles existiam face a face, eles compartilhavam intimidade, eles compartilhavam o seu propósito, ao mesmo tempo que o Verbo é distinto de Deus, é igual a Ele, pois é da mesma substância. É a mesma substância. Então o Verbo, ele conhecia o Pai, ele era igual ao Pai, embora distinto. Não é igual, ele era o quê? Diferente. São duas pessoas, não é a mesma pessoa. São pessoas diferentes, mas com uma profunda comunhão. Já imagina? Quando eu olho para o céu e eu vejo a comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha que comunhão gostosa. Olha que comunhão que o Pai quer que eu e você tenha no nosso dia a dia. A mesma comunhão do Pai, do Filho e do Espírito. Isso é graça. Graça a todos nós. Então o Verbo conhecia o Pai, ele era igual ao Pai. Então o Verbo não é uma energia cósmica, mas ele é o quê? Uma pessoa. Algumas denominações ensinam que Jesus, que o Espírito Santo é como um vento. Outros ensinam que Jesus é apenas um ser criado. Não, ele é Deus. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor. O Verbo é Jesus. O Verbo, ele compartilha da natureza e do ser do nosso Deus. E quando nós observamos nas Escrituras que o Verbo, ele é divino, como está no versículo 1, na parte C, ele diz que o Verbo era Deus. Então ele mesmo é Deus, igual com o Pai. E o apóstolo João aqui, ele abre esse evangelho fazendo uma afirmação tão categórica e insofismável da divindade do Verbo. Ele diz que Jesus não é apenas um mestre moral, ele é Deus.
Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Essa é a tese de João nesse evangelho, numa só sentença. O primeiro versículo de João declara a eternidade, a personalidade e a deidade de Cristo. Num versículo, ele traz a personalidade de Jesus. E um versículo ele traz sobre o Todo-Poderoso, ele fala sobre o nosso Mestre, o nosso Salvador. João ele pretende que o todo de seu evangelho seja lido à luz desse versículo. A cada passo que nós vamos, a cada capítulo, a cada estudo que nós vamos estudar esse livro, olhando no capítulo 1, ele olhando, observando, ele abre a janela dizendo que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Nós precisamos ter esse olhar de Jesus. Nós precisamos no nosso dia a dia ter esse olhar de Cristo. Então os feitos e as obras de Jesus são os feitos e as obras do próprio Deus. E se isso não é verdade, esse livro é blasfemo, porque é o próprio Cristo, é o próprio Senhor, é o próprio Salvador. O Verbo, ele é o quê? Ele é o Criador. Olha o versículo 3 que está dizendo, olha lá, ó. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha o que está dizendo no versículo. Olha o que a palavra de Deus nos ensina, ou seja, o Verbo aqui é o agente divino na criação do universo. Foi ele quem trouxe à existência as coisas que não existem. A palavra do Senhor, Deus disse, haja luz, e houve o quê? Luz. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Então, ou seja, antes disso, ele existia, ele é Deus, o Verbo é a palavra criadora de Deus, e por meio de quem todas as coisas foram feitas. Sabe o que me chama a atenção? Da igreja moderna contemporânea, você pode ver, tudo foi criado de que maneira? Como que as coisas foram criadas? De que jeito? Pela palavra. Tudo foi feito pela palavra. Como que as pessoas rejeitam esta palavra? Como pode uma pessoa rejeitar o próprio Verbo? Por quê? Porque ele diz em algumas versões que ele é a palavra. Tudo foi criado pela palavra. Tudo foi realizado pela palavra de Deus. Então o Verbo é a palavra criadora de Deus, por meio de quem todas as coisas foram feitas por ele. Depois você pode ler lá em Colossenses capítulo 1:16, que fala que todas as visíveis como as invisíveis. Então tudo foi criado pelo Verbo, pela palavra. Toda a criação, como pode nós rejeitarmos a palavra de Deus? Como pode depois de um culto desse, nós murmurarmos da palavra do Senhor? Nós questionar a palavra de Deus? Em Hebreus capítulo 12 também fala a respeito do Filho de Deus, por meio de quem também fez o universo. Ou seja, todas as coisas, uma a uma, vieram a existir por meio dele. Quando eu trabalhava na construção civil, eu fazia uma valeta daqui aproximadamente até lá no asfalto. Eu começava aqui com 50 centímetros e às vezes tinha que terminar lá com 1,5 metro. Aproximadamente eu ficava uma semana para fazer aquela valeta. Uma semana para fazer aquele buraco. Aí eu olho para o Verbo. O Verbo criou tudo. Quando eu chego no meio de uma montanha, eu olho para uma montanha, eu olho para a natureza, eu olho para o mar, eu olho para todas as coisas que estão ao meu redor, eu falo, meu Deus, eu fiz um buraquinho dali até lá na rua e gastei uma semana e o meu Deus criou tudo em uma semana. Esse é o meu Deus, esse é o meu Senhor. Ele se revela quando eu olho para o mar, ele se revela quando eu olho para o sol, ele se revela quando eu olho para as estrelas. Ei, aonde o meu olhar está aberto, eu vejo a revelação de Deus, eu vejo a graça do meu Deus. Aonde eu olho, aonde eu estou, como pode eu deixar de servir um homem como esse?
acontece? É muita graça para a minha pessoa, é muito amor para comigo. Então, de tudo que se existe hoje, não há nada que tenha se originado à parte dele. Começou a entender? Lê o livro de João no primeiro. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram criadas por ele. Tudo que se tem hoje é por conta do nosso Senhor e Salvador. As duas partes do versículo dizem a mesma coisa. Primeiro, positivamente, ela fala, ó, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E depois, negativamente, está dizendo que sem ele, nada do que foi feito se fez. Já imaginou? Começou a entender a palavra do Senhor, o Verbo, ele é autoexistente. Olha o versículo 4, ó, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz. Gosto de contar essa historinha, eu não sei porquê, né? Toda vez que eu falo de luz, eu gosto de contar essa historinha. Quando você chega na sua casa agora, ainda mais eu, né, que estou de casa nova, e aí é mais assustador. Onde está as lâmpadas? Onde que está o interruptor para mim ligar? Eu não acho nada, né? Imagine. Mas quando você entra na sua casa, se tiver, meu Deus, se tiver a rana estiver no chão, você tropeça, né? Então, quando você chega na sua casa, abriu a porta, a primeira coisa que você faz é o quê? Acende a luz. Sem luz, você não enxerga. Primeira coisa, você entrou no seu quarto, tenta procurar as coisas no seu quarto com a luz apagada. Por mais que você conheça o seu quarto. Todo mundo aqui conhece o seu quarto. Eu acredito que todas as pessoas daqui conhecem o seu quarto. O seu lugarzinho de oração, o seu lugarzinho que fica todas as coisas. Mas imagine você entrar no seu quarto, tudo desligado. Você consegue encontrar tudo que você quer? Não vai conseguir. Sem luz, nós não enxergamos. Nós precisamos da luz. Nós precisamos do Verbo. Isso é graça para comigo. Isso é graça. Todos os seres que existem no universo foram criados e por isso não tem vida em si mesmo. Só Deus tem vida em si mesmo. Só Deus é autoexistente. O Verbo não recebeu vida. Ele é a vida. Ele é a nossa vida. Sem Ele, nós estamos perdidos. Sem Ele não temos o que fazer. Ele é a fonte de tudo que existe. Ele é a vida, Ele é a luz dos homens. Embora Jesus seja a fonte de toda a vida biológica, a palavra grega usada aqui em outras 35 vezes no livro do Evangelho de João, nunca é bios, ou seja, vida biológica, mas zoe, que é vida espiritual, ou seja, vida do alto, vida eterna, vida abundante. O Senhor está falando de algo espiritual. O Senhor quer nos ensinar algo espiritual. Como o Verbo é a fonte de toda a vida, também Ele é a fonte de toda a luz. Já imaginou se não existisse luz? Já começou a pensar nisso? Quando se der um apagão nessa cidade, o que vocês fazem? O que a gente faz se der um apagão na cidade? Tranque a porta. Ninguém sai para fora. Tem uns que até entram debaixo da cama e falam assim, hoje eu vou dormir debaixo da cama, porque o negócio, olha, não tem luz nenhuma. Sem luz não há vida. Sem luz não tem alimento. Sem luz não existe planta. Ele é o Verbo. Ele é Deus. Ele é a graça, um favor. A planta, irmãos, olha só, até a planta, sem a luz, nós precisamos de luz, nós precisamos de água. Sem luz não há noite, não há dia, perdão. Sem luz não há alimento, não há planta. Sem luz não existe nada. Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Por isso nós precisamos olhar para Jesus com o nosso olhar espiritual. Nós precisamos olhar para Cristo. Ele que é a fonte de todas as coisas. O Verbo é a luz que prevalece. Olha o versículo 5, ele diz, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela.
Aonde chega a luz, ei, se a luz está contigo, aonde você chega a luz, ela espanta as trevas. Eu estou em um determinado lugar, aonde as pessoas, esses dias eu vi uma pessoa que chegou perto de mim, e a pessoa fazia assim, ó. Eu falei, o que está acontecendo, será? Eu falei, por que isso, Deus? A pessoa não conseguia nem conversar comigo, a pessoa fazia assim, ó. Eu falei, nossa, o que está acontecendo? Eu falei, sim. Aí eu estava meditando, e aí o Senhor, é a luz. A pessoa não consegue olhar para a luz. Se você é a luz, aonde você estiver, pode ter certeza que essa luz irá brilhar. As pessoas vão olhar para você e vai ver que em você há luz, há algo diferente que esse mundo não tem, e que você se encontra essa luz. E pode ter certeza que aonde chega essa luz, ela espanta as trevas. A luz, ela desmascara e dissipa as trevas. Aonde a luz, a vida, aonde a luz, há o Salvador. O mundo sim está em trevas, porque o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, mas aonde Jesus se manifesta salvificamente, as vendas dos olhos são arrancadas, e os cativos são transladados do império das trevas para o reino da luz. Aonde você chega, pode ter certeza, se Cristo está em você, aonde você chega vai ter luz. Você vai ver que as pessoas vão olhar para você e vão identificar você como discípulo de Jesus Cristo, uma pessoa do nosso Senhor. Então na primeira criação havia o quê? Trevas sobre a face do abismo. Vai lá em Gênesis capítulo 1 versículo 2, você vai observar, existiu o que? Abismo, até que Deus chamou a luz a existência. Ele é a luz do mundo. Ele é a salvação. Da mesma forma, a nova criação abrange a expulsão da escuridão espiritual pela luz que brilha no mundo. E sem a luz que é Cristo, o mundo das pessoas estão envolto em trevas. Aonde não há luz, não tem paz. Aonde não tem luz, as pessoas vivem brigando. Ah, pastor, mas eu conheço um crente que vive brigando. Não tem luz. Aonde tem luz, há algo diferente. Aonde há luz, o comportamento das pessoas é diferente. Aonde há luz, as pessoas vão observar que há algo diferente em relação ao Senhor. Nós somos devedores e nós não podemos o pagar. Não podemos. Você pode falar assim, olha, eu vou fazer isso. Não podemos, não conseguimos. É por isso que a palavra de Deus fala sobre a redenção em linguagem econômica, ou seja, fomos comprados por preço. Nós pregoamos aqui outro dia, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, a Bíblia diz, ó, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Ou seja, somente alguém, Cristo, pode pagar a nossa dívida. Só Ele. Não temos condição. Lembra que eu já contei a historinha aqui? Falei, irmãos, não empresta dinheiro, não seja fiador de ninguém. Quem já viu falar isso aqui? Já viram, né? Não seja fiador de ninguém, não empreste dinheiro para ninguém. Mas Ele foi o nosso fiador. Ele pagou com sangue naquela cruz do Calvário. É graça, é o amor. Por isso glorificamos a Deus com o nosso corpo. E isso podemos dizer que nós não podemos pagar a nossa dívida. E isso é o que é graça. Não são as nossas boas obras que garantem o nosso resgate, mas apenas as obras de Cristo. Somente as obras dele. Somente o que Ele realizou, é o mérito dele, não o nosso. Não merecemos nada, Ele que nos concede o seu mérito pela graça, e nós o recebemos somente pela fé. A fé vem por ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quer se manter firme na palavra de Deus? Aprenda a ouvir, aprenda a entender. Aprenda
pelo ouvido com o nosso Senhor e Salvador. A essência da graça é a sua doação gratuita e voluntária. E se fosse uma obrigação, não seria mais graça. Se fosse uma obrigação, não seria graça. É um favor. A graça nunca deve deixar de nos maravilhar. Deus tem um padrão absoluto, puro e santo de justiça. E é por isso que nos apegamos com todas as nossas forças ao mérito de Jesus Cristo. Todas as nossas forças, o mérito é para Ele. Se nós pregamos, é por causa dele. Se nós cantamos, é por causa dele. Se nós estamos aqui dando o nosso melhor culto, oferecendo o nosso melhor culto, é para ele. É graça, favor que nós não merecemos, não há nada em nós que suscite o favor do Senhor, que conduz a nossa justificação. Isso é pura graça. Graça. Olhe para você. Quando a gente levanta, né? Quando eu olho para a palavra, é como um espelho para mim. Eu olho no espelho e falo: Jesus. Ninguém poderia morrer no lugar, mas o Senhor morreu. Ninguém poderia me escolher, mas o Senhor me escolheu. Ninguém poderia me amar tanto, mas o Senhor me amou. Isso é graça. Isso é nós olhar no espelho e olhar para nós e falar: meu Deus, quem sou eu? Uma outra ocasião, já citei isso. Eu olhei para uma pessoa aí, dando um ensino para a pessoa, e eu falei para a pessoa assim: e aí, você pecou hoje? Olha, pastor, deixa eu pensar aqui se eu pequei hoje. Sabe por quê? Porque eu só saí agora de dentro da minha casa. Ah, então você saiu agora? Isso, era aproximadamente 2h da tarde. Agora que eu saí da minha casa. Graça. Tem pessoas que pensam que para pecar precisa enxergar. Tem pessoas que pensam que para pecar precisa falar. Tem pessoas que pensam que para pecar precisa ouvir. Não. Está aqui dentro. Começa aqui. Graça. Isso é muito amor. É muito amor para comigo. Enquanto a gente às vezes a gente fala, critica. Não sei o quê, não sei o quê. Claro, a gente fala às vezes. Tem pessoas que pensam que só peca quando abre a sua boca. Não. Colocou os pés no chão hoje de manhã. Qual foi a primeira palavra que você pensou? Lembra aí? Qual foi a primeira palavra que você pensou quando você acordou hoje? Eu, quando acordo na madrugada, eu fico lá com a luzinha, né? Para ir para o banheiro, porque eu não consigo sem a luzinha. Preciso da luz. Graça. Isso é graça. Isso é do Senhor. E quanto mais entendemos o que Deus fez por nós como pecadores, mais dispostos somos a fazer o que Ele exige de nós. Quanto mais nós entendemos, a graça, eu sou salvo por graça, então eu posso viver da minha forma. Não. Quanto mais você entende a graça, mais você vai ser obediente. Mas você vai querer viver os princípios, mas você vai entender que Ele se vestiu de pele como nós, para morrer, para sofrer, para chorar no nosso lugar, naquela cruz, irmãos. Os grandes mestres lá da igreja dizem que o primeiro ponto da santificação, marca isso aí, da santificação genuína, é uma consciência crescente da nossa própria pecaminosidade. Sim, é quando você entende. Pastor, não lembro qual é a primeira palavra. Já pecou. Já levantou da cama pecando. Já levantou da cama errando. Meu Deus, é graça.
É graça do Senhor, é graça de Cristo. Com isso vem ao mesmo tempo uma consciência crescente da graça de Deus, e com isso novamente o amor e a vontade crescente de o quê? De obedecer. A cada passo, quando eu olho para o livro de João, o último evangelho escrito, aquele homem a qual que olhava, gostava de colocar a sua cabeça assim no ombro de Cristo, e ficava ali encostadinho com Cristo, aquele que Jesus fala, ele chega a dizer que é aquele que ele o amava. Eu fico olhando para João, eu falo assim, meu Deus, eu vejo as cartas de Paulo, falo, meu Deus, misericórdia, Paulo, ô Paulo. João era diferente. O amor de Jesus, ele olha para João e fala assim, esse é aquele que eu amo. Imagine você ouvir o próprio Jesus olhar para você e falar assim, eu te amo. Esse é o que eu mais amo. Isso é graça, irmãos. Quando verdadeiramente eu e você entender sobre graça, quando vemos que Deus só nos deve a ira, mas provê o mérito de Cristo para cobrir o nosso demérito, então tudo isso muda. Tudo muda. O nosso pensamento vai ser diferente. O nosso coração será diferente. A motivação cristã para a ética não é meramente obedecer a alguma lei abstrata ou uma lista de regras. Antes disso, a nossa resposta é estimulada pela gratidão. Sabe o que é gratidão? As pessoas não sabem. Um dia a gente entende. Quem sabe um dia a gente fala sobre isso. Jesus, ele entendia isso quando disse, o próprio Jesus disse, ele chega a dizer, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quem ama Jesus, guarda os seus mandamentos. Resumindo, quais são os 2 mandamentos de Cristo? Resumindo, fala aí. Amar a Deus. Você ama a Deus sobre todas as coisas? Ama o seu próximo? Alguém aqui já viu Deus? Alguém aqui já viu Deus? Já viu o Senhor? Nunca viram? O próprio João, apóstolo João, uma das cartas que ele escreve, 1 João capítulo 4, versículo 17, 18, a seguir, ele diz, como pode alguém amar a Deus que nunca viu? Nunca viu. Como pode você amar alguém que você nunca conheceu? Como pode? E não amar o seu próximo, que está todo dia juntamente contigo. Como pode? Como pode alguém amar a Deus? Nunca viu? Alguém aqui já viu Deus? Ninguém. Mas como que você ama alguém que você não conhece? E não consegue amar o seu próximo, que está do seu lado. Isso é graça. É um favor que nós não merecemos. Se eu posso ter a liberdade de parafrasear a palavra do Senhor, guardareis os meus mandamentos, não porque quereis ser justos, mas porque me amais. Eu guardo o mandamento, não porque eu sou justo, por conta do amor dele por mim. É ele que nos amou. É ele que nos escolheu. Uma verdadeira compreensão da graça, do favor imerecido de Deus, sempre nos leva a uma vida, sabe do quê? De gratidão e obediência a Deus.